Deus. Amém? A graça e a paz, irmãos. Estou com saudade já de pregar já. Boa noite para o pessoal da live. Eu vou me acostumar ainda com isso, de dar boa noite para as pessoas, principalmente quando meu marido está em casa, ele fala, você nem deu boa noite, né? Mas hoje eu dei boa noite. Nós estamos no mês do legado, como eu falei no domingo, e no domingo eu falei que nós precisávamos deixar um legado. E eu falei que o maior legado que nós podíamos deixar, que foi o que Jesus nos ensinou, que foi o amor. E hoje eu queria falar com vocês sobre ser um discípulo. Ser um discípulo, mas construir um legado sendo um discípulo. Cadê minha imagem? Olha. E eu coloquei, seja um discípulo e construa um legado. Não é só construir um legado, não é só falar, eu quero deixar algo de bom para alguém, eu quero ser um exemplo para alguém. Você precisa ter uma referência, a nossa referência é Cristo. Então eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero fazer aquilo que Cristo me mandou que eu fizesse. Então eu preciso construir um legado, mas um legado de um discípulo. Não pode ser um legado de qualquer pessoa, não pode ser um legado de qualquer jeito, e sim um legado de um discípulo. E eu queria ler com vocês em Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante, que fala da história de Dorcas, que é uma história muito conhecida, né? Da mulher que ajudava as viúvas, que fazia túnica para ela e que morreu, e que de repente ela a Bíblia não fala se ela já estava doente ou qualquer coisa do tipo, e ela morre. E as pessoas começam a chorar e sentem falta dela. E eu queria falar dessa mulher nessa noite com vocês. É Atos capítulo 9, versículo 36 em diante, que fala assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentando-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Eu li a história dela só para vocês entenderem o que ela fez e como ela era lembrada. Mas eu quero me atentar somente ao primeiro versículo, que é o versículo 36. Por quê? Eu queria que você pensasse como você é conhecido. Dorcas, quando o versículo começa a falar dela, ele fala assim: e havia em Jope uma discípula. Como você está sendo conhecido? Se você morresse hoje, como é que as pessoas te conheceriam? Eu não gosto muito daquela coisa assim, né? O que você escreveria na minha lápide se eu morresse? Ah, gente, quando a gente morre, para todo mundo, você começa a ver as coisas boas. Ah, ele era tão... Ele fazia isso, pode ser o maior bandido, o maior... Ah, mas ele era uma pessoa boa, ele ajudava as pessoas, ele... né? Então, não é nem o que você escreveria na sua lápide, ou o que escreveriam, mas é como você acha que se você morresse hoje, você seria conhecido. Do que as pessoas lembrariam de você? Eu fiquei me fazendo essa pergunta várias vezes. Falei, Deus, como eu seria conhecida? Teve uma época da minha vida em que as pessoas ficavam falando que eu era brava. Isso é mentira, não sou.
Mas as pessoas ficavam falando tanto, que na verdade eu nunca me importei com isso. De verdade eu não me importo. Mas é porque às vezes as pessoas falam sem conhecer ou sem saber o porquê que as outras estão dizendo isso. Eu não sou brava, é que eu gosto das coisas de Deus correta. É diferente. Eu acho que se a Bíblia manda você orar, você tem que orar. Se a Bíblia manda você ler todos os dias, você tem que ler todos os dias. Então, eu sou uma pessoa que eu cobro muito, porque eu me cobro muito. Então, não é que eu sou brava, mas eu fiquei pensando, Deus, se eu morresse hoje, como eu seria conhecida? E quando eu li esse versículo, né, de Dorcas, eu fiquei pensando, nossa, e havia ali em Jope uma discípula, e ainda fala o nome dela. Porque às vezes tem muitas mulheres na Bíblia que nós não sabemos nem o nome. Não era citado nem o nome. Mas aqui, nesse pedacinho, porque só tem esse pedacinho que fala dela, ainda fala o nome dela, além de dizer que ela é uma discípula. E eu coloquei aqui que Dorcas, ou Tabita, era conhecida primeiramente por ser discípula. O que é ser um discípulo? Aluno, seguidor, disposto a dar seguimento ao trabalho. Discípulo, ele está disposto a dar seguimento ao trabalho do que ele aprende com seu mestre. Ele está disposto, ele é um aluno que vai aprender para a vida inteira. Mas ele não vai aprender e guardar para ele. Ele tem que aprender e pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Então não é só ser discípulo. Não é só dizer, eu sou discípula de Jesus. Não. Você vai ser reconhecido como discípulo pelas coisas que você faz. Se na sua vida está exalando o bom perfume de Cristo, você vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Eu me lembro que quando Pedro, ele está lá e Jesus está indo para a cruz e todo mundo fala, e ele ia negar Jesus e as pessoas dizendo, não, é você sim. Ele falava, não, não sou, não, é você. As pessoas reconheciam Pedro até pelo que ele falava, porque era diferente. Então não é só ser discípulo de Jesus, eu preciso fazer aquilo que Jesus deixou para que eu fizesse. E muitas vezes o que acontece é que nós não queremos fazer. Nós achamos que só ser conhecido como crente já está legal. As pessoas olham e falam, olha, ela é crente, ela vai para a igreja, olha, ela é crente, ela prega, olha, ela é crente, ela canta, olha. Nos dão vários rótulos. Mas o verdadeiro rótulo que você precisa é de discípulo. O verdadeiro rótulo que você precisa é ser reconhecido pelo aquilo que você faz. Sem você dizer quem você é. Sem você precisar se identificar. E eu queria que vocês abrissem Tiago 1, 26 e 27. Coloca aqui para mim, por favor. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ser discípulo é visitar os órfãos e as viúvas. É muito mais do que falar bonito. É muito mais do que querer se mostrar o que é. É muitas vezes fazer aquele trabalho que ninguém quer fazer. É muitas vezes fazer aquele trabalho que não é aqui em cima do púlpito. Ser discípulo, ser a imagem de Cristo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde e eu falei assim, engraçado, né? Jesus, ele não precisava de púlpito para pregar. Ele pregava no meio da multidão. Ou então ele estava num barco e as pessoas na praia e ele pregava. Ele não precisava de um púlpito. Ele não escolhia para quem pregar. Ele só pregava. Porque ele era discípulo de quem? Praticar a obra é mostrar que você é semelhante a Cristo. Praticar a obra, cuidar dos órfãos e das viúvas, é você mostrar quem você é em Cristo. Dorcas fazia isso. Quando fala no versículo 39, levantando-se Pedro foi a delas. Quando chegou, levantaram
levaram ele ao quarto alto, todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes de que Dorcas fez para ela. Cara, Dorcas cuidava das viúvas. Será que ela fazia isso para ser reconhecida? Quem vai reconhecer alguém que cuida das viúvas? Ela fazia isso porque ela entendeu o que é ser discípulo. Ela entendeu o que dizia a palavra de Deus. Só que muitas vezes nós não queremos entender a palavra de Deus. E aí eu volto a te perguntar, como você é conhecido? Pelo que você faz ou pelo que você é? O que você tem refletido na sua vida? Eu gosto muito da palavra que diz que nós somos semelhantes a Cristo. Porque olha que legal, ele nem fala que nós somos iguais. Porque se ele falasse que nós somos iguais, ia ser pior ainda. Mas ele fala que nós somos semelhantes, parecidos com ele. Mas muitas vezes a gente não consegue cumprir nem metade do que ele colocou lá. Eu acho interessante que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil. Eu posso dizer para todo mundo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Até a página 2. Na página 2, ele já não é tão primeiro na minha vida. Como você tem sido reconhecido? Como é que as pessoas te olham? Será que você tem conseguido ser um discípulo de Cristo? Será que você tem conseguido exercer aquilo que o Mestre te ordenou para fazer? Como estava sendo conhecida? Como as pessoas me identificam? Como você está sendo conhecido? Como que as pessoas te identificam? Qual o tipo de pessoa as minhas práticas têm revelado que eu sou? Às vezes tem pessoa que só é crente dentro da igreja, né, gente? Crente, canta, ora, é fervoroso. Mas aí vai embora no domingo, na segunda não lembra nem o que foi pregado. Sabe por que você vem no culto de quarta? Para remoer essa palavra até domingo. E aí no domingo você remoe ela até quarta. E você vai vivendo daquilo que Deus está te dando. Porque Deus está sendo tão bondoso em nos ensinando todos os dias. Mas o que eu tenho feito com tudo isso? Será que eu tenho aproveitado disso? Ou será que é tão normal que já não precisa mais, me importar? Porque eu sei que vai ter culto quarta, eu sei que vai ter culto domingo, eu sei que alguém vai postar um devocional. Como você tem sido conhecido? Dorcas quer dizer gazela, mulher ágil. Eu achei tão interessante, porque eu falei, olha só, o significado do nome dela, mulher ágil. Imagina, gente, quantas túnicas ela deve ter feito para ter tanta mulher chorando assim, por ela ter morrido. Quantas túnicas ela deve ter preparado. Fiquei sabendo que mais uma mulher ficou viúva. Eu vou levar essa túnica aqui para ela. Igualzinho a gente. Quantas vezes ela deve ter feito isso? Às vezes eu acredito que ela ficava lá costurando sem ter nem para quem dar, sabe? Para quando aparecesse alguém, ela ter para dar. A mesma coisa somos nós. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, porque a gente nunca sabe quando vai aparecer alguém para você dar. E aí você vai dar o quê? A novela das 8? A Netflix? O que você vai dar? O dia e o tempo é igual para todo mundo. Mas nós costumamos dizer que nós ainda não temos tempo. Não, ainda, nossa, hoje não deu tempo de eu orar, não deu tempo de eu ler a Bíblia, meu dia foi muito corrido. Mas ele continua tendo 24 horas. Amanhã não vai ser diferente, ele vai continuar tendo 24 horas. Para sermos conhecidos como discípulo, precisamos ser semelhante ao nosso mestre. Fazer o que ele fez ou o que ele deixou escrito para que façamos.
Jesus é tão simples. Eu sempre vou dizer isso, porque ele é simples. Nós é que complicamos tudo. Ele fala muito simples com a gente, o que a gente tem que fazer, como a gente precisa agir, mas nós continuamos complicando tudo. Por quê? Porque é mais fácil. Se eu complico, aí eu ponho a culpa em alguém ou em alguma coisa para não fazer aquilo que Cristo mandou que eu fizesse. Eu estava conversando, era a mesma pessoa que eu estava conversando de tarde. E eu falei assim para a pessoa, foi tão interessante na minha vida, depois de tanto tempo de crente, descobrir qual era o meu porquê da minha vida. Porque eu ficava assim querendo ser tipo o pastor Cláudio, entendeu? Pastor Cláudio, Tiago, que tipo fala com as pessoas, do nada tá assim, já tá falando de Jesus, a pessoa já se converte, a pessoa já tipo assim, né? Eu queria ser assim. E às vezes eu me frustrava de não conseguir. Deus ainda é tão assim que eu fui no Uber com ele. Nós pegamos o Uber. Ele começou a conversar com o homem de uma coisa que não tinha nada a ver. Daqui a pouco ele estava falando de Jesus, o homem se perdeu no meio do caminho, demorou para chegar no lugar e o homem falou, não, eu não vou te cobrar mais não, porque eu fui pelo caminho errado. E ele falou, não, cobra o que é justo e tal. E eu fiquei olhando, eu falei, cada onde ele tira essas coisas? E eu me frustrava, às vezes, por não conseguir ser igual a ele, porque eu queria ser desse jeito, de verdade, eu queria. Mas eu entendi o meu porquê. E entendi qual era o porquê dele. Então, eu não tenho que ser igual a ele, eu só preciso fazer da maneira com que Deus me conduz para fazer. Então, às vezes, você fica querendo ser uma pessoa que você não é. Ou querendo se espelhar e espelhar é legal, mas ser igual nem sempre vai funcionar. Porque Deus te chamou para fazer uma coisa e chamou outra pessoa para fazer outra. E por isso que nós somos um corpo. Porque olha para você, as partes do seu corpo são iguais? Não, nem os dedos da sua mão são iguais. E isso é muito interessante. E eu estava falando para essa pessoa à tarde, ela falou assim, nossa, eu fico impressionada, porque o meu marido, ele abre a Bíblia, e aí ele lê um trechinho da Bíblia, e ele vem e fala, e aí ele trincha tudo, e eu falo, Deus, eu li isso aqui e não vi nada disso. O que está acontecendo? Eu quero ver do jeito que ele vê. E aí ela mesma, e Deus falou para ela, eu chamei ele para uma coisa e você para outra. Não quer dizer que você não vai entender. É que para o que eu chamei ele, ele precisa entender de uma outra forma. Então eu preciso entender por que Deus me chamou. Como eu vou ser conhecido. Como as pessoas vão me olhar e me enxergar como referência. Assim como olharam para Dorcas. Enxergaram ela como referência. Choraram pela morte dela. Eu não preciso morrer para vocês chorarem não, tá, irmão? Vocês podem chorar hoje mesmo, não tem problema. Qual adjetivo que você pode receber hoje? É uma segunda pergunta que eu quero que você guarde para a sua vida. Qual é o adjetivo que você pode receber hoje? Nessa minha Bíblia aqui fala assim, Dorcas, esta estava cheia de boas obras. Na minha outra Bíblia fala que ela era notável. Notável. Imagina, não era uma mulher que passava desapercebida. As pessoas percebiam o que ela fazia. Porque discípulo não passa desapercebido. Discípulo é reconhecido pelo que ele faz. Não é pelo que ele é. Não é o que ele é, não. É pelo que ele é também. Mas não é porque ele está se amostrando para as pessoas. É porque é tão natural para ele viver aquilo. Sabe que nem é natural para você deitar, dormir, levantar? Isso é natural para todo mundo, né, gente? Dormir, acordar. Isso é normal, respirar. Normal para todo mundo. É isso. Precisa ser algo natural na nossa vida. Ela era notável porque isso para ela era natural. Talvez ela nunca imaginou na vida dela que ela ia morrer e que as pessoas iam ficar chorando, pedindo para que viessem orar para que ela ressuscitasse. Eu imagino o coração dessa mulher quando ela ressuscitou.
de saber que tudo aquilo que ela estava fazendo durante toda uma vida estava surtindo efeito nas pessoas. Qual é o adjetivo que as pessoas têm para você hoje? Inteligente? Amoroso? Encrenqueiro? Mal-humorado? Caluniador? Mentiroso? Pregador da palavra? Qual é o adjetivo que as pessoas podem dar para você hoje? Se as pessoas olharem para você hoje, falarem, olha, fulana Gisele pregou, já ela é... Qual é o adjetivo que eles vão dar para você? Nós precisamos nos preocupar com a nossa reputação. Sabe por quê? Porque nós carregamos Cristo. Não é mais você, é Cristo na sua vida. E Ele não merece ser carregado de qualquer jeito. Ele não merece ser levado para qualquer lugar, de qualquer jeito. Precisa ser algo especial, natural. Precisa ser prazeroso. Eu não vou na igreja porque as pessoas precisam ver que eu estou na igreja. Eu vou na igreja porque eu amo estar lá, em comunhão com os meus irmãos, em ouvir a palavra. Eu não prego porque as pessoas precisam me ver pregando. Eu prego porque eu amo pregar a palavra de Deus. Eu não danço porque eu quero que as pessoas me vejam dançando. Eu danço porque eu amo adorar a Deus com dança. Eu não me importo onde eu esteja. Eu me lembro que um dia eu vim pregar e nós estávamos na pandemia, no começo da pandemia. E não tinha ninguém. Gente, vou falar para vocês, é muito ruim. Eu aqui, tipo, ninguém. Só tinha um pessoalzinho do louvor. Pessoalzinho não, desculpa, gente. Desculpa. O pessoal do louvor estava ali atrás. E, tipo, tu olhava, só era tu e a câmera. Tu tinha ainda que falar para a câmera e tal. E eu falei, meu, que coisa estranha. E eu me lembro que nesse dia não tinha ninguém. Mas quando começou a cantar, eu nem estava mais na dança também nessa época. Eu tirei o sapato e eu fui para ali. Eu comecei a adorar a Deus da maneira que eu adorava na minha casa. Porque eu não preciso de plateia para fazer. Eu preciso que Cristo esteja me vendo. Então o adjetivo que eu preciso carregar é um adjetivo que Cristo colocou em mim, cara. Eu sou filha, eu sou amada. Por que não carregar algo que as pessoas vão olhar e falar, ela é filha de Deus, porque ela ora, porque ela faz, porque ela está ali, porque ela intercede, porque isso, porque aquilo, porque eu sei que quando eu precisar eu posso chamar. Por que não? Quando você é encrenqueiro, quando você é mal-humorado, você se torna uma pessoa que ninguém nem quer estar perto de você. As pessoas olham, tipo, ai, que saco, já vem de novo essa pessoa. Só sabe reclamar, só sabe falar, sabe? Nada tá bom, todo dia tá tudo ruim. Esse é o adjetivo que você leva. Mas você não é crente? Você não está carregando Cristo? Por que você é assim? E aí eu achei interessante que essa mesma pessoa que eu estava conversando à tarde, falou assim para mim, Deus me fez ter paz no meio da tribulação. Deus me fez viver o fruto do Espírito. E Deus falou assim, você só fica em guerra se você quiser. Você só fica triste se você quiser. Você pode ser alegre no meio das suas aflições. E eu falei, cara, quando eu crescer eu quero ser igual tu. Sério. E eu fico imaginando, eu falei, às vezes a gente reclama por tão pouco. E aí quando você começa a reclamar, qual o adjetivo que você acha que você leva? Ai, ela é tão legal, eu adoro ficar perto dela. Não. Fica longe de você estar semelhante a Cristo. Eu não sei se Dorcas era casada, se ela tinha filhos. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas o tempo que ela tinha, ela cumpria aquilo que Cristo delegou na vida dela. Eu não sei qual é o seu tempo hoje, mas ache dentro das suas 24 horas
o tempo de você fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer, porque amanhã pode não dar mais tempo. E Cristo, Ele sempre tem um propósito nas nossas vidas. Você está construindo o seu legado, e como você pretende ser lembrado? Lembrando das suas práticas, mostrando quem você é. Acredito que um dos maiores adjetivos de Jesus seja o amor. Eu preciso ser semelhante a Ele. Uma coisa que Deus falou muito comigo quando eu estava montando essa pregação era: as pessoas vão lembrar de você pelo que você é, pelo que você faz. Não adianta querer ser bom moço. Não adianta querer assumir e vestir uma capa de crente. Você precisa ser. Não adianta querer ser, eu vou construir, esse mês é o mês do legado, então eu preciso, não, você precisa mudar todos os dias da sua vida. Você precisa perguntar para Cristo: Senhor, onde eu preciso mudar? Como? O que eu tenho que fazer? Gente, eu amo Deus porque eu aprendo todos os dias. No domingo eu estava aqui e quando o pastor Cláudio estava pregando e quando ele começou a falar assim, talvez Deus não vai tirar a sua dor. E eu falei: cara, que coisa chata isso. Pensa, tu vem para Cristo porque tu quer que Cristo tire tuas dores, tu quer que Cristo tire, aquilo que está te corroendo, aquilo que está... Eu sou assim, pelo menos, eu era, até domingo, agora não vou ser mais. E aí quando ele começou a falar, eu falei: cara, é verdade, Paulo orou tanto pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele, e Deus não tirou. E eu achei tão lindo. Olha o que ele falou: Deus respeita a sua dor. Deus respeitou o luto de Josué. Cara, olha que lindo. Deus, Ele é teu pai, Ele te criou, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ar que você respira. Ele que te criou, Ele que te formou, Ele que sabe o dia que tu vai estar aqui, o dia que tu vai morrer, é Ele que sabe tudo. Mas Ele te respeita. Que Deus lindo é esse? Tirando a parte que Ele quer que eu fique com a dor, tá tudo bem. Mas olha só isso. Às vezes nós nos pegamos com umas coisas e nós queremos que Cristo mude. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa que isso é muito importante. O seu caráter, ele já está formado. A sua personalidade também. Deus não vai te mudar. Ele vai te moldar. É diferente. Antigamente as pessoas falavam: com quem você se parece? Eu falava: eu me pareço com Pedro. Se eu tivesse lá, logo cortava a orelha do cara lá mesmo, porque eu me pareço com Pedro. Eu sou sanguínea. E tal. E aí, sabe aqueles testes que você faz, que fala o que você é? Eu continuo sendo sanguínea. Eu não mudei. Mas eu falo que hoje eu sou uma sanguínea melhorada. Para a glória de Deus. E é tão, ser moída é muito ruim, mas é prazeroso. Deus não vai mudar a sua personalidade, mas Ele vai te melhorar. Ele vai fazer com que você entenda que o teu próximo é tão importante quanto você. E que você precisa olhar para ele da mesma forma que você quer que Cristo olhe para você. Porque a maioria das vezes nós queremos que Deus tenha compaixão de nós, mas nós não conseguimos ter compaixão do nosso próximo. A maioria das vezes Deus quer que Deus tire a nossa dor, mas a gente não ora para Deus tirar a dor do nosso próximo. A maioria das vezes o nosso problema é sempre maior, porque nós não temos compaixão, nós não temos empatia pelas pessoas. Então deixa eu falar para você mais uma vez: Deus não vai te mudar, mas Ele vai te melhorar. A maneira com que você se permitir. Eu falei para o Fernando que a última vez que ele pregou, ele foi um amorzinho. Saiu até uns coração assim, quando ele estava pregando. Ele foi um amorzinho. Eu falei: agora Deus vai te tratar com amor, olha como você está bonzinho. Deus, Ele nos melhora todos os dias, mas quando nós queremos ser tratados, quando nós queremos ser transformados. E você precisa pensar, qual é o adjetivo que você quer levar para a sua vida? O cara bravo? O cara que ninguém pode falar? Ou a mulher que ninguém pode falar, que vai vir com 5 pedras na mão? A pessoa que não tem empatia pela outra? Amor ao próximo passou longe na sua vida. É assim que você quer ser lembrado?
Não, irmã, eu não, Deus me livre, eu quero ser lembrada. Mas e as suas práticas? Você é lembrado pelas suas práticas. Quando você entender isso, as suas práticas começam a mudar. Não é para mim, não é por mim, é para Cristo. Não é para ninguém que você faz, é para Cristo. E a terceira coisa que eu vejo aqui é, o que é as boas obras? Porque fala assim que ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. As boas obras são encontradas nas nossas intenções. Nunca devemos praticar o bem pensando em recompensa ou exercer justiça diante dos homens com o fim de ser reconhecido. Ainda bem que aqui não tem isso, só lá na Argentina, né? Não adianta você fazer as coisas achando que você vai receber um reconhecimento, você querer, na verdade, reconhecimento. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você está fazendo com essa intenção, você não está praticando as boas obras. Você só está fazendo. Os espíritas são muito bons nisso. Eles são muito caridosos, praticam muito a boa obra, muito mais que muito crente. De verdade, muito mais que muito crente, que se diz amar ao próximo como a si mesmo. Eles têm isso dentro deles, mas porque o intuito deles é outro. Eles precisam fazer isso para serem pessoas melhores. E eu? Por que eu preciso fazer isso? Não, eu não preciso fazer isso. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então eu preciso da obra. Eu preciso fazer a obra. Mas com qual é a intenção de eu fazer a obra? É entender o porquê que eu estou fazendo. Não para mostrar para ninguém. Ai, olha, eu fui nesse inverno, eu fiz umas sopas e eu fui lá, entreguei para não sei quantos mendigos, moradores de rua. Ai, olha, eu também fiz. Para quem você quer mostrar isso? Eu conheço um casal aqui da igreja que eles fazem isso todo ano, sem ajuda de ninguém, só fazem. Eles fazem sopa, eles entregam e ninguém nem sabe. Para quem você está fazendo isso? Põe aqui para mim Mateus 6:1, por favor. Porque assim como o corpo, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Para de fazer para os outros te reconhecer. Porque você não vai receber nada. Sabe aquelas pessoas que só querem fazer se alguém estiver ali para ver? Não, vocês não sabem porque vocês não são assim. Graças a Deus, ninguém aqui é assim. Quando isso acontece, você não é reconhecido pelo Pai, você só está agradando as pessoas. E vou te falar a verdade, até quem recebe sente. Quando é dado por amor e quando é dado para ter um reconhecimento. Gente, eu vou falar para vocês, na época da enchente, que eu perdi tudo na minha casa, gente, eu nunca fui tão abençoada na minha vida. Eu ficava constrangida de ser tão abençoada como eu estava sendo. E eu achei assim tão interessante que eu falava assim, as pessoas elas me mandavam mensagem, elas me procuravam, elas me deram dinheiro, elas me deram roupa, elas me deram móveis para minha casa, elas me deram muita coisa. E aí eu me sentia constrangida, porque tipo assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu amo ajudar as pessoas. Mas quando eu sou eu para ser ajudada, eu me sinto constrangida. E aí eu falava para a pastora, eu falava assim, nossa, eu estou me sentindo constrangida. E ela falava assim, mas não é para você. É para a sua família entender o quanto Cristo faz na sua vida. As pessoas estão fazendo porque elas te amam. E eu falei, amém, mas ainda é difícil para mim.
Mas aí Deus foi trabalhando. E aí eu saí daqui, fui para o retiro de mulheres. Na mesma semana, fui para o retiro de mulheres, com cheia de roupa nova que eu tinha ganhado, porque eu não tinha mais roupa nenhuma, estava tudo suja. E quando eu cheguei lá, eu conhecia já algumas mulheres de outros retiros, né? E eu achei tão lindo o cuidado de Deus, que elas, além do que elas levaram para doar, tal, elas separaram coisas e me entregaram, assim, sabe, pessoalmente. Elas chegaram e falaram: eu separei isso aqui para você. E eu fiquei assim, eu falei: Deus, obrigado pelo cuidado. Não foi na frente de todo mundo, mas elas me chamaram. Eu achei interessante. Gente, é porque tem gente que pode se aproveitar, né? Nós fomos para a cidade, em Monte Sião, imagina, cada coisa linda, maravilhosa. E elas falavam no meu ouvido: escolhe o que você quiser, que eu vou te dar de presente. Eu falava: não, eu não quero nada, não. Não, eu já tenho, eu ganhei muita coisa, não precisa. Mas, tipo assim, cara, o cuidado de Deus não era na frente de todo mundo, não era para mostrar para todo mundo, mas era porque estavam praticando o amor. Às vezes é tão simples, gente. Às vezes é tão simples, às vezes é um abraço. E eu estava conversando com essa irmã, que eu estava conversando à tarde, e ela falou uma coisa para mim assim: eu estava na minha casa, e Deus me mandou ir na casa de uma mulher. Eu nem tenho amizade com essa mulher, mas Deus mandou eu ir lá. E eu fui. E aí eu conversei com essa mulher, foi uma conversa muito boa e tudo mais. E eu voltei para casa e eu falei para o meu esposo assim: eu acho que deu resultado, né? Vamos ver. E no outro dia, essa mulher mandou mensagem para ela dizendo: cara, a gente vai fazer aquilo que você falou. Foi Deus que te trouxe aqui. Cara, fazer a boa obra não é dar só em dinheiro, não é dar em coisas, é dar do teu tempo, é dar do teu amor. É ouvir, é ser sensível à voz de Deus. Coloca para mim Romanos 2:24, por favor. Guardai-vos de fazer a vossa boas obras. Pô, vocês estão me tirando. Romanos 2:24. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Dependendo do que você faz, você não está exaltando o nome de Deus, você está blasfemando o nome de Deus. Quer ver eu ficar muito chateada quando eu ouço as pessoas falar: lá vai o crente. Não é crente? Está fazendo isso, não é crente? Aí a pessoa que recebe fala: ai, nossa, crente não pode fazer nada também. O problema não é crente não pode fazer nada, o problema é que você carrega Cristo. E quando ele fala assim, não é crente, ele está te apontando de algo que você fez e falando assim: tu se diz filho de Deus, tu se diz o filho de Cristo, e Cristo é assim, é isso que ele te ensina a fazer? Quando você faz tudo o contrário do que Deus pede para que você faça, você está blasfemando o nome dele. Quando você faz a boa obra achando que você está enganando não sei quem, você está blasfemando o nome do Senhor. Sabe qual vai ser a recompensa? Nenhuma. Não tem galardão para quem faz a obra querendo agradar a homens. Quando você olhar para você, você precisa se autoanalisar, se identificar como discípulo. E olhar para a sua vida e olhar para a vida dos discípulos e falar: cara, eu estou sendo um discípulo? Aliás, de repente você está até sendo um discípulo, só não sei quem está sendo seu mestre. Só não sei quem é a pessoa que está te ensinando. Porque se você está sendo ensinado por Cristo ou por alguém que seja um homem ou uma mulher de Deus, as suas atitudes serão de um homem ou uma mulher de Deus. Agora, se o teu discipulador ou o teu mestre não é Cristo, esquece. Você está blasfemando o nome do Senhor. Então toma cuidado para não chegar no último dia, na última hora, e ele olhar para você e dizer: ei, não te conheço, apartai-vos de mim. Como, Jesus? Eu estava na igreja todos os dias, eu levava comida para os pobres, eu ajudava quando pediam lá oferta, eu sempre dava. E ele vai olhar para você e falar: quem é você? Eu não te conheço. Aparta-te de mim. Boas obras está muito longe de ser assim. E eu quero falar de 2 tipos de boas obras. Primeiro, obras de caráter pessoal.
Nossa vida de oração, de estudo e de palavra é o nosso maior elo com o Criador. É o que deve nos inspirar a ter fé em praticar as boas obras. Então, a obra de caráter pessoal, qual que é a boa obra na minha vida? Eu tenho que aprender de Cristo, né? Porque senão, gente, ninguém dá daquilo que não tem. Não dá para você querer ser uma pessoa boa se você não é uma pessoa boa. Não dá para você dar amor se você não tem amor. Não dá para você dar aquilo que você não tem. Então, qual é a obra de caráter pessoal? Primeiro eu preciso estudar. Primeiro eu preciso aprender. Eu preciso de parar de viver na aba das pessoas. Se elas me dão, eu como. Senão, eu não como. Eu preciso aprender a ter personalidade. Eu preciso aprender a ter vida, eu e Cristo. Quando eu consigo isso, que bênção de Deus. Eu consigo ser sensível. Eu consigo ouvir aquilo que Ele quer que eu faça. Põe para mim Romanos 12, 5, por favor. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Embora nós estejamos aqui, sejamos todos diferentes, DNA diferente, cara diferente, tudo diferente, a gente faz parte de um corpo. Quando eu aprendo a fazer a obra de caráter pessoal, eu consigo ajudar o meu irmão. Eu tenho que dar para ele. Quando ele me manda mensagem, em vez de eu falar da minha vida, eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou falar do que Cristo fez na minha vida. Quando ele me pede auxílio, eu vou levar ele dentro da palavra. Porque eu tenho para dar. Eu acho interessante as pessoas que falam de Jesus, que dizem amar tanto a Cristo, mas não leem a Bíblia. Que Cristo é esse que você ama? Da onde você conhece Ele? De ouvir falar? Obra de caráter pessoal é você querer crescer com Cristo, sabe? É você fazer as coisas natural. Elas vão fluir naturalmente da sua vida. Você vai acordar, você vai querer orar. Você vai passar o seu dia, você vai querer ler a Bíblia. Você vai querer fazer bem para o teu próximo. Você vai ver alguém na rua e você vai querer conversar, ajudar. É natural. A segunda obra que eu vejo é de caráter social. Nossa responsabilidade social está retratada nesses versículos. Põe para mim Mateus 5, por favor. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pode passar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que se acendem em uma candeia os colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Está aí. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Será que eu tenho que viver escondido? Ali fala que se o sal não serve para salgar, ele se torna insípido. O que você vai fazer com o sal? Nada, ele não serve para mais nada. Se você não serve para exalar o bom perfume de Cristo ou para ser semelhante a Ele, você não serve para mais nada. Não dá para pegar uma luz e esconder ela, porque ela vai brilhar de todo jeito. De todo jeito. Sempre vai ter uma frechinha onde vai sair a luz. Por que você está se escondendo? Dorcas, ela não fazia boa obra para ser salva. Ela fazia porque ela já tinha entendido que ela era salva. Você não pode fazer para querer ter.
Você precisa fazer, porque você já entendeu que você já tem. E era por isso que ela fazia. Você já parou para pensar quantas pessoas tem na Bíblia? Mas Deus deixou esses versículos gravados para a gente olhar para essa mulher e entender o que é fazer a boa obra. A boa obra é proveniente da fé e é uma evidência da salvação. Se você não faz a boa obra, desculpa, mas eu acho que você nem conheceu Jesus ainda. Talvez você não tenha nem conhecido, nem experimentado do amor dele sobre a sua vida. Porque quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda. Põe para mim Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então não adianta você dizer que você é uma pessoa de fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu oro, Deus fala comigo, olha como Deus fala. Mas e as práticas? Cadê? Cadê as obras? Onde elas estão? Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando, cara, qual é o legado que eu quero deixar? Meu legado precisa ser construído como um discípulo. O que o discípulo faz? Ele faz a boa obra. Ele entende que ele é salvo. Ele proclama sobre Jesus. Ele fala do amor do Pai. Ele vive isso todos os dias da vida dele. Não escolha para quem você vai falar do amor de Deus ou como você vai falar do amor de Deus. Simplesmente fale. Te deu a oportunidade? Fala. Não perca oportunidades, porque às vezes elas não voltam. Dorcas era reconhecida pelas obras que fazia. Ela entendeu o que era ser um discípulo e seguir o ensino do mestre. Seu maior legado será resultado das suas atitudes. Como você tem construído o seu? A partir de hoje, eu espero que essa palavra fique gravada na sua mente. E que toda atitude que você for ter, você pense: Cristo teria essa atitude? Como que ele agiria? E eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, e essa pessoa, ela veio para acrescentar na minha pregação, né? E essa pessoa me falou uma coisa, uma situação que aconteceu com ela, e aí ela ficou chateada com a situação. Mas aí Cristo falou assim para ela: filha, vai lá, pede perdão para essa pessoa, diz para ela o quanto você a ama e quebra isso. Cara, ela estava certa. Ela levantou do lugar dela, foi até lá, pediu perdão, disse o quanto amava, e isso foi quebrado. Quais são as suas atitudes? Às vezes Cristo pede algo para você. Por que para você é tão difícil fazer? Às vezes o nosso orgulho, o nosso ego chama muito mais a nossa atenção do que aquilo que Cristo quer falar, ou do que Ele quer fazer através de nós. Seja um discípulo de Jesus. Pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor faria agora? É claro que você não vai gostar da resposta, né? Porque às vezes eu nem pergunto, porque aí ele vai responder o que eu não quero, gente. É simples assim. Mas pergunta para Ele: Senhor, o que eu faço agora? Deus, me ajuda, porque para mim vai ser difícil fazer assim. Mas o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Isso é ser discípulo. Sabe o que é isso? É legal? É as pessoas olharem para você e aí quando elas passarem por uma atitude parecida com a sua, ela vai lembrar do que você fez. Vai falar: cara, deu resultado para ela, eu vou fazer. Eu falo que o meu maior legado é o que eu deixo para os meus filhos.
E eu acho tão lindo, assim, quando os meus filhos, eles... chega Dia das Mães, chega... Porque a gente, tipo, desde pequeno, eu sempre falava assim para eles: ah, eu te amo, tu me ama? Aí eles falavam: eu te amo, mãe. Aí eu falava: ah, filho, mas que tamanho tu me ama? Aí eles falavam: do tamanho do universo. Era assim. Hoje o meu mais novo tem 18 anos, né, gente? Ele não fala mais isso para mim, ele só fala que me ama, mas não fala o tamanho do amor dele. Mas era interessante, porque aí hoje a gente começa a lembrar das coisas que a gente fazia, e eles lembram de coisa que eu não me lembro, né? Tipo, eles às vezes ficam falando de coisas que eu fiz com eles, eu falo: ai, gente, mentira, não fiz isso. Mas eu acho legal quando chega, tipo, Dia das Mães, meu aniversário, e eles montam um texto e eles colocam lá, tipo: mãe, eu te admiro pela mulher de Deus que você é, pela forma que você nos ensina, pela... Cara, isso é melhor para mim do que qualquer presente. Porque eu sei que se amanhã eu for embora, isso está gravado neles. Eu vou falar para vocês, os meus filhos não estão na igreja hoje. Mas posso falar para vocês que Cristo está enraizado dentro deles. Eu acho tão interessante que eles não estão na igreja, mas tudo eles falam: está repreendido em nome de Jesus. Eu falo: que Jesus é esse que vocês estão repreendendo do quê? Eu sei o que eu ensinei para eles. E eu sei quem eu sou em Cristo. E eles sabem quem eu sou em Cristo. Então isso, cara, faz toda a diferença para mim na minha vida. Não importa eu ser boa para as pessoas de fora. Eu preciso ser boa na minha casa. Eu preciso ser boa para os meus filhos. Preciso ser boa para o meu marido. Para eles que eu preciso ser. É lá que eu sou a verdadeira discípula. Porque é muito fácil ser bom com as pessoas. Mas e com a sua família? Como é? Eu não sei, como eu disse, se Dorcas era casada, se ela tinha filhos. Mas, cara, ela era uma mulher que tinha exemplo. E eu quero ser uma mulher assim. Exemplar. Que exala o bom perfume. Que vai errar como todo mundo, né, gente? Porque eu sou pecadora, eu erro. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Eu tenho esses dias também. Mas eu sempre falo isso, que eu me permito um dia. Depois acabou. Para de mimimi, vai orar, lê a Bíblia, porque já deu. Nós somos seres humanos. Mas somos uns seres humanos diferenciados, porque somos cidadãos do céu. Precisamos viver aqui como cidadãos do céu. Precisamos deixar legados desse jeito. Eu me lembro, e eu queria muito que essa geração vivesse o que eu vivi quando eu me converti. Eu me lembro que eu saí daqui e fui para o culto em São Paulo ver o Benny Hinn. Gente, muito engraçado, né? Porque você é adolescente, você faz umas coisas que jamais eu faria hoje. Eu entrei dentro de um ônibus e fui com o pessoal da igreja lá, fui lá no Morumbi. Chegamos lá, muita gente. E o cara ficava falando em inglês, e aí eu tinha ido com um amigo meu que ele sabia, ele traduzia, e ele ficava ali falando para mim o que o cara estava falando. Cara, eu vi pessoas aleijadas andar. Eu vi pessoas, tipo, tava na cadeira de roda e levantar, e tipo, eu falava: isso daí é combinado. Aonde que isso vai acontecer? Pessoa que chegava lá com a muleta e ele falava, ele orava: larga. Aí a pessoa largava e começava a andar, e eu falei: não, gente, que é isso? Isso ficou gravado na minha mente. Pode falar o que quiser dele, que ele fez. Isso foi o que ficou gravado na minha mente. O que as pessoas vão lembrar de você? Como elas vão lembrar de você? Como? Seja um discípulo de Cristo e construa um legado na palavra de Deus. Porque aí sim, você vai deixar uma herança boa. No bispo, o e-book do bispo, ele fala assim, colocou que vale a pena refletir em 4 verbos: aprender, viver, ensinar e amar. Quando eu aprendo sobre Cristo, eu vivo Ele, eu ensino Ele, e eu vivo do amor que Ele me dá. São 4 verbos que você pode levar para a vida. Eu preciso aprender mais, eu preciso amar mais,
eu preciso ensinar mais, mas eu preciso viver mais também daquilo que eu falo. Falar, não, deixa eu contar essa para vocês antes de eu terminar. Eu fiz uma dinâmica com um povo aí, umas mulheres, e aí na dinâmica você tinha que colocar lá 4 pessoas que você admira. E aí você coloca lá as 4 pessoas que você admira, aí você põe lá as qualidades das pessoas, você põe, se você tiver um problema na sua vida, no que aquela pessoa resolve o problema da sua vida, né, tal. Muito legal a dinâmica. Até chegar na parte que ele fala assim, então agora você pega todas as qualidades dessa pessoa e coloca lá no 5º homem, que é Jesus. Aí você põe lá todas as qualidades que você pegou da pessoa, olha que lindo, 4 qualidades, 4 adjetivos, olha que lindo. Aí ele fala assim, agora você repete. Não, as que se repetiram você põe embaixo. Aí você coloca lá, né, gente, porque a maioria das pessoas são inteligentes, são legais, ou amam o próximo, ou ensinam a palavra, né? Então você repete. E aí ele fala assim, então, isso daí que você repetiu, essas qualidades que você repetiu, são as que você precisa melhorar. E aí lá na minha qualidade, estava lá, amar o próximo. Olha que legal. Uma delas, também não vou ficar contando todas, senão vocês vai denigrir minha imagem. Mas uma delas era essa. E eu achava que, nossa, eu já estava legal amando o próximo. Achava que estava mó bom. Nós precisamos nos autoanalisar todo dia. Eu preciso melhorar todo dia. Às vezes aquilo que você acha que você já está tão bom, cara, você ainda precisa melhorar. Viva esses 4 verbos. Construa um legado baseado na sua semelhança com Cristo. Seja um discípulo de verdade. Um discípulo de Cristo. Que o seu mestre seja Cristo. Que o seu legado seja construído na palavra de Deus. Que você possa ser semelhante a Cristo. Porque é isso que Ele espera de nós todos os dias. Queria chamar o louvor. Queria pedir para você se colocar de pé. Apaga a luz aqui para mim, por favor. Eu queria que nesse momento você pensasse em tudo que eu falei nessa noite. Que você olhasse para a vida dessa mulher, falasse, nossa, ela era notável, ela era cheia de boas obras. Ela era conhecida como discípula. Senhor, eu quero ser reconhecida. Eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor veja em mim a sua semelhança. Eu quero que você nessa noite se desprenda de todo o seu eu. Às vezes você já tem tempo de crente, às vezes você já ouviu até essa palavra outras vezes, mas ainda tem coisas que você precisa se desprender. Tem coisas que você precisa sair da religiosidade, sabe? Precisa parar de, em vez de proclamar, blasfemar o nome de Cristo. Porque quando você reclama, quando você murmura, quando você se torna uma pessoa amarga, você está blasfemando o nome de Cristo. Então que nessa noite você possa entender isso, que você olhe e fale, Deus, eu quero ser diferente. Sabe, Deus, o legado que eu quero construir é outro, não é esse. Eu quero me olhar, Deus, no espelho e falar, nossa, como eu sou semelhante a Cristo. Como aquilo que eu faço, ou aquilo que Cristo coloca nas minhas mãos para eu fazer, eu faço com amor, não por obrigação. Eu quero entender que Cristo me ama ao tanto, 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 é tão imensurável esse amor que eu quero amar o meu próximo do mesmo jeito. Independente se esse meu próximo faz aquilo que eu quero ou não. Porque às vezes a gente quer escolher quem a gente ama, né? Mas não dá. Porque já pensou se Deus te olhasse dessa forma?
Já pensou se ele mandasse você, se ele escolhesse quem ele ia querer amar?